Bom, gente, agora vamos fazer então o relevo, né, calcular a declividade. E o que a gente vai usar é um padrão um pouco antigo, mas que ainda é vigente no Brasil, que é da Embrapa, tá? Esse aqui é o material publicado em 99, a súmula da 10ª reunião técnica de levantamento de solos, tá? Aí lá na página 36, aqui ó, do relevo, né, para fim de descrição do relevo serão utilizadas as seguintes classes. Plano, ele vai falar que é de 0 a 3%. E ele vai estabelecendo percentuais para cada um, chegando aqui ao escarpado, que é o limite superior de 75. Tá? E aí eu vou deixar esse material disponível para vocês, só que a gente vai ter também uma colinha já pronta para poder utilizar. Então, gente, agora a gente vai fazer a declividade e classificar. Só que antes disso a gente precisa fazer mais um procedimento. Porque o que acontece? O modelo mais utilizado, né, o padrão mais utilizado, geralmente é em porcentagem. Então a gente precisa estar no sistema métrico. Né? E se a gente observar aqui, as nossas imagens elas ainda não estão projetadas. Vou ver aqui propriedades, informação, e cadê? Vamos achar aqui a informação, ó, SRC. Tá no WGS 84. Até aqui não tem problema nenhum a gente utilizar ele dessa forma. Mas para calcular a declividade, sim, a gente vai ter que fazer a reprojeção. Então vou deixar o MESC aqui selecionado. Vou vir aqui em Raster, projeções, reprojetar camadas. Ele já veio aqui selecionado. O destino eu tenho que definir, né? Então vou pegar aqui. Mas como cada um vai estar pegando de um lugar diferente, pode ser que não seja o mesmo fuso UTM. Então eu vou fechar aqui para a gente definir qual que é o fuso UTM da imagem que vocês estão. Para fazer isso, a gente vai pegar aquele shape dos fusos UTM que eu mandei para vocês, que está lá no arquivinho que eu já mostrei em outro vídeo como pegar, tá? Que é do ArcGIS. A gente vai vir aqui, ó, fusos UTM, vou pegar o arquivinho shape e vou trazer ele aqui para dentro. Soltei ele aqui dentro. Né? Vou só tirar daqui da nossa visualização. E aqui ó, eu vou fazer o seguinte agora. Clique duplo, simbologia, sem pincel, vou aplicar, rótulos, vou escolher rótulos individuais, rum, eu vou escolher aqui que ele me dê a zona. Tá? Então zone, aplicar, ok. Aqui ó, no meu caso, ó, tá vendo que apareceu o número 22 aqui? Tá? Então é a zona 22. Tá? Mas se essa bacia tivesse aqui do lado, era 21. Se essa bacia tivesse aqui, era 23. Tá? Mas aqui eu consigo visualizar que ela está dentro do 22. Pode acontecer de você pegar, por exemplo, e tá um pedacinho de um lado, um pedacinho do outro. Né? Aí nesse caso a gente tem que avaliar caso a caso. Às vezes a opção é considerar o fuso que tem a maior área, e às vezes outra opção é mudar e não pegar um sistema plano como o TM, mas pegar uma projeção cônica, tá? E aí nesse caso aí a indicada para a América do Sul, que eu geralmente recomendo, é a Albers, tá? Mas a gente vê isso aí caso a caso em sala de aula. Mas aqui eu já sei que ele é fuso 22, o TM Sul. Então agora eu posso retirar aqui essa do fuso, era só para descobrir qual era o fuso, remover camada. Vou vir aqui então em raster, projeções, reprojetar coordenadas. A que eu quero reprojetar é essa aqui, tá? Então eu vou colocar ela aqui. SR original não vou mexer, é opcional. E aqui o destino, eu vou pegar o 22 Sul. Né? De tanto usar, ele já fica aqui para mim por padrão. Mas se ele não estiver aparecendo aqui para você, lembra de clicar no globinho, ir lá e pesquisar. Esse método aqui a gente não vai mexer, vai deixar o vizinho mais próximo. Vamos só lembrar de colocar aqui menos 999 para caso não encontre os dados. Resolução eu vou deixar padrão também, não vou mexer. Aqui nos padrões avançados a gente não vai mexer também. E aqui no reprojetado eu vou clicar aqui, botão direito, nos três pontinhos, salvar no arquivo. Vou lá no meu MDE e vou chamar ele aqui de MDE BH Rio Paturi projetado. Né? Colocar de de projetado. Vou clicar em salvar e vou mandar executar. Executou,
a gente vai ver que ele quase não muda nada, né? Então aqui eu vou mandar dar um zoom aqui, aproximar a camada. E ó, se eu desligar, ó, tá vendo? Um deslocamento pequenininho. Se você observar bem aqui no cantinho, você vai ver um deslocamento bem pequenininho, ó. Tá? Então é quase nada. Mas a gente precisa fazer isso, tá? E agora sim, com essa camada projetada, aqui eu vou fazer a minha declividade, tá? Existem diferentes formas de calcular essa declividade, tá? Eu tenho por aqui, né, eu posso vir em raster, análises e pegar aqui, ó, declividade, tá? Pelo GDAL. E é esse que a gente vai usar então. Cliquei aqui, ele já abriu, ele trouxe o MDE para mim aqui, ó, projetado, porque é o que estava selecionado. Tem uma única banda. Não vou alterar isso aqui, vou deixar 1. A declividade eu quero que seja expressa em porcentagem. É por isso que a gente fez a projeção, tá? Porque então eu vou fazer metros por metros. E aí isso aí dá porcentagem. Vou deixar aqui clicado. Não vou mexer em parâmetros avançados, não tem nada para eu configurar aqui também, mas eu vou salvar o arquivo. Tá? Vou clicar aqui em salvar, salvar no arquivo. Aqui a gente tem pixometria, eu vou criar uma pastinha chamada declividade. Vou salvar aqui dentro, declividade e salvar. Tá? E vou mandar executar. Executou, tá? Ele já salvou aqui para mim. Observem aqui, ó, o terreno ele não é muito íngreme. Tá? Por quê? Porque a declividade máxima que eu tenho aqui é de aproximadamente 35%. Tá? Então é isso que a gente agora vai fazer a classificação. E aí jazinho a gente volta. Vou fechar aqui, vou salvar o projeto. Então agora que a gente produziu a declividade, né, iremos fazer a classificação, usando os padrões da Embrapa. Tá? Aqui tem uma colinha, né, e aí eu lembro vocês que eu vou deixar o documento original da Embrapa, que é de 1979, que estabelece esses valores aqui e a classe de declividade. Tá? Então pode tirar uma fotinha aí, ou copiar alguma coisa, dar um print, para poder fazer a reclassificação. Assim como a gente fez com a altitude, a gente vai fazer com a declividade também. Tá? Então eu vou vir aqui na caixa de ferramentas, reclassificar por tabelas, já vi aqui selecionado e vou clicar na minha adição de linhas aqui. Uma, duas, são ao todo 6 classes. Então vou colocar aqui 6 classes, embora eu saiba que não tenha todas, tá? Então aqui, qual que é o mínimo? É 0, tá? Então aqui eu vou colocar menos 1. Por que eu vou colocar menos 1? Porque se eu colocar o 0 não entra. Tá? E aqui eu quero que o 3 entre. Tá? Então, de 0 a 3, a gente vai chamar ele de 1. Aí, de 3 a 8, eu vou chamar ele de 2. De 8 a 20, vou chamar ele de 3. De 20 a 45 graus, vou chamar ele de 4. Tá? Eu poderia parar por aqui. Porque ó, eu já olhei aqui, ó, 35% é o máximo que eu tenho de declividade. Mas eu vou continuar só para a gente ver tudo digitado certinho. Então, 45 a 75 é 5 e 75. E o maior valor aqui, aí aqui você pode colocar um valor qualquer que você quiser. Tá? Eu coloquei aqui para garantir talvez que pegasse todo mundo. E aqui seria 6. Lembrando, 1 é quem? 1 é o relevo plano, 2 é o relevo suave ondulado, 3 é o relevo ondulado, 4 é o relevo forte ondulado, 5 é o relevo montanhoso e 6 é o relevo escarpado, ou seja, a gente tem declividade superior a 75%. Feito isso, a gente vai voltar aqui, vamos definir onde a gente vai salvar, vou clicar aqui em salvar arquivo, vou fazer declividade, só que agora essa declividade a gente chama de declividade classificada. Vou clicar em salvar e vou mandar executar. Super rápido, já executou. Né? Lembra aqui ó, que eu falei que tinha só 4? Ó. Apareceu aqui só 4, ó. Não tem ninguém maior que 45. Então por isso que ele ficou só 4. Vamos fechar. Assim como a gente fez com declividade, quando a gente atribuiu aqui, ó, a declividade não, quando a gente atribuiu cores para a ipsometria classificada, a gente também vai atribuir cores
para a declividade classificada. Tá? Como que a gente pode fazer isso? Do mesmo jeito que a gente fez do outro. Botão direito ou duplo clique, a gente vem aqui em simbologia, vamos escolher banda simples falsa cor. Qual que é o padrão de cor? Aqui eu vou pegar um padrão um pouquinho diferente. Tá? Tem esse padrão Reds, e aí eu queria pegar um padrão que fosse assim, ó, Oranges, ORD, tá? Para quê? Para dar uma visualização um pouco melhor. Aqui eu vou adquirir intervalo igual e 4. Né? Eu só tenho 4 classes ali. Né? Vou deixar linear. Menores declividades, valores mais claros. Maior declividade, valores mais escuros, né? Mais quentes, mais fortes aqui. E vou mandar aplicar. Apliquei, ok. Então aqui eu consigo visualizar essa minha declividade. Essa imagem aqui ela não está tão boa, e vocês devem ter percebido isso ao longo do tempo aí, porque ela tem as marcas das fusões que foram feitas de diferentes imagens pelo OpenDAM. Né? Mas isso aqui não está interferindo na nossa análise, não. A gente consegue ver aqui realmente que não há muitas diferenças de declividade. Né? E aqui então aqui os pontos mais altos estariam aqui. Se você quiser colocar outro padrão de cor, você pode colocar também. Tá? É muito costumeiro também usar o mesmo padrão que a gente utilizou aqui, ó, para declividade, esse daqui, tá? E aí a gente inverte novamente, tá? Então é muito comum, não há problemas nisso, né? E aí aqui a gente consegue ver talvez com mais clareza, né? Que a gente tem muitas declividades baixas aqui, ó, pequenas declividades, né? Enquanto as maiores declividades estão aqui, ó, nessa região aqui. Tá? Então isso aí é o que a gente tinha para fazer agora nesse momento. E no próximo vídeo a gente continua. Tchau, tchau, um abraço. Bom, gente, vou dar uma mexidinha aqui, porque agora a gente vai fazer o sombreamento. Mas eu quero mexer um pouquinho na simbologia aqui dessas classes de declividade. Então eu vou clicar aqui, botão direito, propriedades. E aqui eu vou escolher, ó, paletizado valores únicos, tá? Porque eu tenho só 4 níveis, então é tranquilo para fazer isso. A gente não tem gradiente. Aqui nas cores, eu vou vir aqui, todos os gradientes, e vou selecionar esse aqui, ó, Red, Yellow, Green, tá? RDY. E aqui eu vou inverter o gradiente. Tá? Então eu quero os mais baixos, as declividades mais baixas em verde e as mais altas em vermelho. E aqui eu vou pedir para ele classificar. Tá? Ele trouxe os 4 para mim. E aqui eu vou mudar o rótulo, né? Porque esse primeiro rótulo aqui é do relevo plano. Né? E o plano ele vai de 0, vou deixar aqui, 0 a 3%. Aí aqui no 2 é o suave. Suave ondulado. Que ele vai de 3 a 8%. O 4 já é o ondulado, que vai de 8 a 20%. Depois aqui é o forte ondulado, que vai do 20 a 45%. Lembrando que o relevo montanhoso e escarpado a gente não tem. Né? Por quê? Porque a declividade máxima que a gente tinha era 30 e poucos, né? Eu não recordo bem, mas era 30 e poucos. E aqui eu vou dar um aplicar, tá? Apliquei, ok. Veja que aqui ele já mudou, né? Então isso aqui vai facilitar na hora que a gente for confeccionar o nosso mapa também, tá? Então isso aqui é só mais uma parte da classificação da declividade.